Médico condenado por abuso sexual é preso após ser identificado por sistema de monitoramento em Praia Grande. Novos equipamentos fortalecem a atuação dos bombeiros em Cubatão. Hoje tem estreia. RN Esportes chega com tudo e já entra em campo com os destaques do final de semana. Hoje é segunda-feira, 4 de maio, e está no ar mais um RNC Notícias. Boa noite. Um médico de 46 anos procurado pela Justiça de Santa Catarina foi preso neste final de semana em Praia Grande. A captura ocorreu na Avenida Presidente Kennedy, no bairro Ocean. O suspeito foi localizado por meio do sistema Muralha Paulista, que utiliza câmeras de monitoramento e reconhecimento. Após o alerta, equipes do Centro Integrado de Comando e Operações Especiais acompanharam o deslocamento do homem até a abordagem feita pela Guarda Civil Municipal. Ele era considerado foragido desde o ano passado. O médico já havia sido condenado por estupro de vulnerável e violência sexual mediante fraude contra pacientes, em Itajaí, no estado de Santa Catarina. As investigações tiveram início após a denúncia feita pela esposa, que entregou à polícia vídeos dos abusos. Os crimes ocorreram a partir de 2017 e o investigado chegou a admitir que aparece na maior parte das gravações. Ele já havia sido preso anteriormente, em 2019, durante uma operação da Polícia Civil. O Conselho Regional de Medicina cassou definitivamente o registro profissional em 2023, após a constatação de diversas infrações éticas graves. Em outubro de 2025, a Justiça condenou o médico a 16 anos e 4 meses de prisão. De acordo com a decisão, ele se aproveitou da posição profissional para cometer os crimes contra pacientes em situação de vulnerabilidade. E no Brasil em Dia de hoje, nós vamos ver que o Move Brasil libera 21 bilhões para renovar a frota de caminhões e ônibus. Crédito ampliado para a aquisição de ônibus e caminhões. A nova fase do programa Move Brasil vai liberar cerca de 21 bilhões de reais para financiar a compra desses veículos e, assim, modernizar a frota brasileira, aumentar a segurança nas estradas e reduzir a emissão de gases poluentes na atmosfera. O Move Brasil 2 é crédito com destino produtivo, com resultado produtivo. Reduz o custo para quem transporta, fortalece quem fabrica, moderniza a nossa infraestrutura, contribui para um transporte mais seguro e sustentável. E nós sabemos que contaremos com o compromisso do setor produtivo em garantir empregos em condições, mantidas as condições atuais, por tempo razoável, porque é o que se espera do setor produtivo. A contrapartida que se espera é justamente a geração de emprego, a distribuição de bons salários, e desse modo é que nós vamos sempre empreender no país. A primeira fase do programa foi lançada em janeiro deste ano e, em menos de 4 meses, resultou em mais de 8 mil operações de compras de caminhões em todas as regiões do país e no aquecimento do mercado de trabalho. A gente tem parcelas iniciais aí em torno de 3 mil, o que eu acho que está muito diferente do que a gente tinha antes, e dando condição, atendendo o nosso objetivo de que também o caminhoneiro autônomo consiga gozar e fazer uso dessa linha de financiamento. Agora, quando a gente olha também para os frotistas, a linha está melhor. Os juros diminuiu, a divisão das parcelas no tempo também está favorável. Então, o primeiro Move foi um sucesso, o segundo Move não tem motivo para não ser sucesso. O caminhão, o ônibus, eles são meios. Nós fabricamos, aqui tem os distribuidores, Juninho está aqui, todo o pessoal de ônibus, implementadores, Sindipeças, é uma cadeia muito grande, a economia funcionando. Mas o caminhão, presidente, ele é a carne que chega na mesa do trabalhador e das famílias brasileiras. É a fruta, o legume,
fruta fresca que chega no Ceasa. O caminhão é a soja que vai para o porto para a gente exportar. O caminhão é a cana que vai para a usina e a gente faz o etanol. O caminhão, portanto, é o meio, e ele é um meio importante para que esse organismo da nossa economia funcione. Então, esse programa, muitos podem achar que é para a nossa indústria tão somente. Não, ele é um programa para a economia brasileira como um todo, para esse organismo funcionar. A prioridade do governo do Brasil nesta segunda fase do programa é facilitar o acesso do caminhoneiro autônomo ao crédito. Dos 21 bilhões de reais reservados para o MOVE2, 2 bilhões são exclusivos para esta categoria. Os juros também estão menores e ficarão entre 11,3% e 12,4%, uma redução de quase 3 pontos percentuais em relação à primeira etapa. Os caminhoneiros terão até 10 anos para quitar o financiamento e terão um prazo de 12 meses para começar a pagar. O que me preocupou nessa política, nesse MOVE, era a questão dos autônomos. Tá? Porque, no fundo, as entregadoras têm mais poder aquisitivo, têm mais facilidade, mas o autônomo não tem. Tudo para ele é mais difícil. E a única garantia que ele tem é o próprio patrimônio que ele está adquirindo. Sabe? E ele precisa ter certeza de que o crédito vai sair. Então, nós resolvemos melhorar as condições. Aumentar o prazo de carência, aumentar a quantidade de anos para vocês poderem pagar, tá? E diminuir um pouco a taxa de juros, que ainda é alta. Ainda é alta. Mas a gente compara não aquilo com que a gente acha perfeito, com aquilo que é possível fazer no momento em que você está fazendo essas coisas no mercado. Como é um programa que está dando certo, se tiver mais procura, a gente vai fazer aparecer dinheiro. Nesse final de semana, nós acompanhamos um pouquinho das mudanças de temperatura. Hoje mesmo amanheceu um pouquinho mais frio e agora nós vamos saber como vai ficar a previsão do tempo para essa terça-feira. A terça-feira será de tempo instável em Cubatão. O dia começa com sol entre nuvens e aumento da nebulosidade. À tarde, a previsão de pancadas de chuva com trovoadas. À noite, o céu fica nublado, mas sem chuva. As temperaturas variam entre 19 e 27 graus, com sensação térmica de até 23 graus. A chance de chuva é de 40% e a umidade do ar pode chegar a 94%. E 9 pessoas precisaram ser resgatadas após canoas havaianas serem arrastadas por uma forte correnteza no sábado, em Guarujá. O incidente foi registrado na região da Ilha das Palmas e da Praia do Sangava. Imagens mostram um momento em que as embarcações ficam à deriva com dificuldade de retorno. Segundo o grupamento de bombeiros marítimos, 2 embarcações foram usadas no resgate com o apoio do Subgrupamento Náutico de Guarujá e de Guarda-Vidas de Santos. Ao todo, 9 pessoas receberam atendimento direto, entre elas 2 homens, 5 mulheres e 2 crianças de 4 e 5 anos. Outros ocupantes conseguiram sair do mar por conta própria, com a ajuda de pessoas que estavam no local. Ninguém ficou ferido. A Marinha do Brasil já havia alertado para os ventos fortes e o mar agitado no litoral durante o fim de semana. E ainda sobre o trabalho do Corpo de Bombeiros, a Corporação de Cubatão recebe novos equipamentos e amplia o seu atendimento. O Corpo de Bombeiros de Cubatão recebeu novos investimentos para reforçar a atuação da corporação no município. Os recursos destinados pela deputada federal Rosana Vale possibilitaram a aquisição de um novo caminhão. Já a Prefeitura de Cubatão, na gestão do prefeito César Nascimento, realizou a compra de equipamentos operacionais. Aproveitamos a oportunidade também, junto com a deputada federal Rosana Vale e o prefeito de Cubatão, para fazer a entrega de equipamentos. A deputada Rosana Vale destinou verba parlamentar para a gente comprar um caminhão novo para a cidade de Cubatão e o prefeito os equipamentos para nós atuarmos na cidade. De acordo com a administração municipal, os investimentos ampliam a capacidade de resposta às ocorrências, aumentam a segurança da população e garantem melhores condições de trabalho
ao efetivo. Hoje é uma excelente notícia para a nossa cidade, especial para o nosso Corpo de Bombeiros, onde tivemos a oportunidade de estar entregando aqui mais de 3 milhões em equipamentos. Uma nova viatura com apoio da Rosana Vale, deputada federal, e também diversos equipamentos náuticos e também respiradores para que o nosso bombeiro, essa entidade com mais de 100 anos salvando vida, continue fazendo seu papel com excelência. Durante a agenda, bombeiros foram homenageados com áureas e medalhas em reconhecimento ao desempenho e à dedicação ao serviço. E a partir de hoje, no RNC Notícias, nós temos novidade. Toda segunda e sexta-feira, nós vamos contar com a presença do Lipão Santos, trazendo as principais notícias do mundo dos esportes, aqui no RNC Esportes. Seja muito bem-vindo, Lipão, e agora é com você. Obrigado, olá pessoal, é isso, a gente vem trazer informações, análises, bastidores, tudo do esporte, principalmente dos 4 grandes do estado. Aí a gente vai trazer curiosidades, enfim, falando de futebol, sem falar que futuramente também vamos falar da Várzea Cubatense também, que pulsa na veia, né, de todos aqueles que nos acompanham na audiência. Roda a vinheta aí. Clássico deste último final de semana no Allianz Parque, deu empate, Palmeiras 1, Santos 1. O Peixe, que entrou em campo para enfrentar o Palmeiras, líder do campeonato. O Santos estava na ocasião na zona do rebaixamento, tinha além de tudo isso desfalques, a ausência de Neymar, que foi poupado devido à questão do gramado sintético. O Santos, além de tudo isso, tinha um retrospecto muito desfavorável. 6 partidas sem vencer. Mesmo assim, o Santos começou bem a partida. Destaque para o Roleiser, que jogou muito bem. E ele, que foi o autor do gol, abriu o placar no primeiro tempo. Na volta do intervalo, o Abel se viu na necessidade de mudar a equipe do Palmeiras, que se encontrou na partida. E aí o Palmeiras chega ao empate, né? Mas a emoção não parou por aí. No finalzinho, nos últimos minutos, o Palmeiras chega ao segundo gol. E aí entra em campo, né, o árbitro da partida, o Klaus, que foi convocado, digamos assim, pelo VAR. E aí ele verificou as imagens e viu que havia uma irregularidade no gol do Palmeiras. Então ele anula e o placar fica em 1-1. No fim das contas, o Palmeiras segue líder, o Santos respira, né, sai da zona do rebaixamento. Está em 16º colocado, o Palmeiras segue na liderança e os próximos confrontos das respectivas equipes serão as seguintes, né? Palmeiras encara o Remo fora de casa e o Santos recebe o Red Bull Bragantino na Vila Belmiro. E o Corinthians, Lipão, como que foi esse fim de semana? Ah, olha, o Timão tropeçou e ligou o alerta. Depois de uma sequência animadora com a chegada do seu novo treinador, Fernando Diniz, o Corinthians enfrentou o Mirassol. E aí não foi muito bacana não para os corintianos aí, porque o Mirassol começou bem a partida, o Corinthians muito abaixo do que vinha apresentando nos últimos jogos. O Mirassol chegou a fazer 2-0. Aí, claro, o Corinthians foi se acertando, chega ali, diminui a diferença no placar, mas ficou nisso, né? A situação preocupa, porque o Timão, ele abre a zona do rebaixamento. Então, o Corinthians está na zona do rebaixamento. E aí, para complicar ainda mais, o próximo jogo do Timão, viu, Ravena, é contra o São Paulo. Clássico contra o São Paulo neste domingo. Então, o Corinthians precisa vencer, porque senão vai ficar afundado na zona do rebaixamento, viu, Ravena? E aí eu vou aproveitando também, já trazendo o giro de notícia aqui no RNC Esportes, né? Essa novidade para todos aqueles que nos acompanham aqui, para falar do tricolor paulista, o São Paulo Futebol Clube, que empatou 2-2 com o Bahia, né? O jogo que não aconteceu no estádio do Morumbi, aconteceu no estádio do Red Bull em Bragança Paulista, né? O São Paulo mandou o jogo para lá. O São Paulo por 2 vezes esteve à frente do placar, mas não conseguiu segurar
o resultado positivo e acabou cedendo o empate. O jogo ainda marcou o reencontro, né, com o velho conhecido Rogério Ceni, que é ídolo histórico do clube, né, e hoje dirige o time do Bahia. Teve homenagem da torcida do São Paulo, né, para o Rogério Ceni, mas no final ficou empatado em 2-2. E é isso aí, pessoal. Sexta-feira eu estou de volta trazendo mais informações, bastidores e análise. E aí, claro, a preparação do final de semana, né, para esses confrontos aí, em especial desses 4 grandes do estado de São Paulo. Obrigado e até mais. Muito obrigada, Lipão. E isso é só um pouco do que tá para acontecer aqui no RNC Notícias. Na sexta-feira, o Lipão tá de volta trazendo mais novidades do mundo dos esportes pra gente. E para você que gosta do mundo asiático, da cultura K-pop, nesse final de semana, Santos recebeu um pouquinho da cultura asiática na cidade. O fim de semana foi de muita cultura, música e gastronomia em Santos. O Festival Sabores e Luzes da Coreia reuniu grande público no novo Quebra-Mar e se destacou como uma das principais atrações do feriado. O espaço ganhou uma ambientação especial, com cerca de 1.500 lanternas coloridas que criaram um cenário imersivo e chamaram a atenção de quem passou pelo local. A programação trouxe apresentações de K-pop, gastronomia típica e referências aos doramas, aproximando o público da cultura sul-coreana. Crianças e adolescentes foram maioria, embalados pela paixão pela cultura pop. Fãs de grupos como BTS aproveitaram cada momento das atrações musicais. E por hoje é só, o RNC Notícias fica por aqui. Mas olha, nós temos ainda programação hoje, com o RNC Podcast logo mais às 8 horas da noite. Eu te agradeço pela audiência e te espero aqui, amanhã às 18 horas no RNC Notícias.